Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. Meu irmão, minha irmã, iniciamos hoje mais um mês com a graça de Deus e a palavra nos traz uma parábola do Evangelho que nos fala de 2 grupos de pessoas. Era um grupo de 10 jovens e ela se dividia em 2 grupos. 5 eram imprevidentes e 5 previdentes. As imprevidentes não tinham reserva e o óleo que estava na lamparina acabou e elas depois não tinham mais óleo para continuar a ida até o esposo. As outras previdentes tinham reserva e quando o seu óleo estava acabando, usaram da reserva e o noivo chegou e elas conseguiram ir ao seu encontro. Vejam, a nossa vida ela se compara muito com esta parábola, porque a nossa vida também é uma saída, cujo destino é esse. Saímos do seio da nossa mãe para a luz. Saímos, na verdade, a todo instante daquilo que somos para aquilo que devemos ser. E até saímos da vida para encontrarmos a nossa vida, seja num sentido existencial, psicológico, o sentido da vida, seja para uma realidade também transcendente, espiritual, para escutar, a encontrarmos aquele que é a vida, que é o próprio Deus. O que me chama a atenção aqui é a realidade daquelas jovens prudentes que tinham uma reserva. Ou seja, elas calcularam, elas sabiam exatamente o que elas queriam e visaram as diversas possibilidades que poderiam acarretar-lhes ao longo dessa espera. Por exemplo, o atraso, entre aspas, atraso do noivo. Então é importante ter uma reserva. Porque e se ele demorar mais e o nosso óleo acabar? Eu penso que na nossa vida a sabedoria, ela toca esta realidade. Quantas vezes a gente não sabe ter reservas? Mas não temos reservas não é porque não temos reserva, é porque não planejamos, porque não calculamos, não temos claro o que a gente quer, quanto custa o que a gente quer, e a gente vai dispersando, a gente vai gastando e não ajuntando, não reservando. Não é uma questão de acumular por acumular, acumular para um uso, porque eu tenho uma meta. Quantas pessoas se perdem na vida porque não têm esse planejamento? E aqui eu não estou falando de planejamento externo. Eu estou falando de realidades da vida profunda. Cuidar dos sentimentos, das emoções, dos relacionamentos. Porque pode acabar. Se eu não cuido, se eu não guardo, eu posso ficar sem. E se eu ficar sem, eu não vou dar conta de sobreviver. Quais são as realidades importantes na sua vida e que talvez você não está tendo reserva? Será que você tem cuidado daquilo que é precioso? Imagina, o óleo é que faz aquela lâmpada estar acesa. Qual é o elemento que mantém a sua lâmpada acesa? Quais são as pessoas, as situações da sua vida que contribuem essencialmente para a sua existência? Você tem cuidado para ter isso em reserva? Para ter isso sempre do seu lado? Peçamos a Deus a sabedoria para compreender o que de fato queremos, para sabermos o que precisamos, para que assim a gente possa dedicar. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma excelente jornada a você.